Olá, bem-vindos ao Potencial Cast, um podcast voltado para potencializar pessoas. Aqui a gente vai falar sobre desenvolvimento pessoal, físico, mental, nutrição, esporte, saúde, bem-estar, longevidade, ou seja, um lugar pensado para potencializar pessoas. Eu sou Carla Amaral, sou host deste programa e hoje eu tenho a honra de receber uma amiga querida, doutora Jennifer ou Jennifer? Jennifer. Jennifer Trize, eu chamo ela de Jan. Doutora Jennifer Trize, ela é obstetra, ginecologista e médica integrativa. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, mas eu quero primeiro te agradecer, Jan. Eu que agradeço. Muito uma obrigada honra estar aqui. por estar aqui. Gente, é muito difícil conseguir uma hora sua. Eu te agradeço de coração, de verdade. É isso. E eu quero que você comece, então, se sinta à vontade, seja muito bem-vindo ao nosso programa. E eu quero que você comece se apresentando, fala um pouquinho de você, como que foi a tua história e por que você veio parar na medicina integrativa. Então tá bom. Eu que agradeço de estar aqui hoje. Então, na verdade, assim, eu sou formada há 20 anos como médica. E nessa trajetória, a minha maior paixão era fazer parto. Então, quase que 90% do meu tempo era dedicado aos partos. E nessa trajetória, a gente acaba tendo muitos percalços no sentido de vida pessoal. A gente não tem hora para nada, os partos da maioria acontecem de madrugada, então a gente passa a não dormir, não comer direito. Eu que sempre amei fazer esporte, eu já não fazia, mas da mesma forma que eu gostava, porque quando eu tava lá na academia me chamava, trabalho de parto, né? Então, foi indo. E aí, como a gente gosta muito do que faz, a gente vai levando. E vieram vários chamados nessa história toda, né? Então, em 2010, eu acabei rompendo o ligamento do joelho depois de uma corrida. E a gente não para, porque a gente ama o que faz e continua, né? 2012, uma pedrinha parou, né, na minha bexiga, e aí eu tive que ficar internada para tirar essa pedrinha no centro cirúrgico. Continuei trabalhando pra caramba. E você já tinha uma vida saudável mesmo, assim, teve um probleminha de saúde? Já não era mais tão saudável. Eu tinha sido saudável quando eu competi em natação, né, desde pequenininha. Quando a medicina entrou, já deixou de ser tão saudável. Deixei de ser saudável. O médico se deixa muito de lado, ele próprio, né? Ele cuida de todo mundo e não cuida dele. E 2014 realmente foi quando eu tive uma pancreatite, eu banalizei, né? E eu tinha que fazer essa cirurgia com uma certa rapidez, não fiz. E na cirurgia da vesícula acabou que complicou. Foi então que, saindo da complicação na mesa de cirurgia, o cirurgião, que sempre são muito, né, tiradores de sarro, falou assim, você saiu porque você tinha músculo, senão você tinha morrido, porque o músculo realmente ele é quebrado, ele sofre uma cisão para gerar ATP, para gerar energia, né? Isso começou um grilo na minha cabeça, de falar, caramba... Você deu uma luzinha, que a atividade física fazia um sentido maior na tua vida também. Sim, que sempre foi e eu tinha abandonado, já não fazia do jeito que eu gostava. Então começou aquela história de, caramba, eu fiz medicina para dar saúde para as pessoas, para ter saúde, eu estou super doente e não vejo saúde nos pacientes. Eu passava só remédio e as pacientes não ficavam bem, né? Tudo era mais ou menos, ou seja, eu passava remédio para rinite, ela continuava tendo crise de rinite. Eu passava remédio para candidíase vaginal, continuava tendo candidíase. Então isso gerou muito descontentamento. Nessa época você era já obstetra e ginecologista, apenas. Sim, não tinha entrado na integrativa. Não tinha. E aí, essa luzinha que acendeu, o que fez você pensar na integrativa? Foi. E por incrível que pareça, né, eu comecei a procurar na internet. Porque era muito preconceito que tinha por parte dos professores, né? Então, da medicina tradicional. A medicina tradicional, ela, na verdade, ela visa você dedicar todo o seu estudo a diagnosticar da melhor forma possível uma doença e tratar a doença. Então, era só isso. Mas eu entendia que eu ia fazer medicina para trazer saúde. E eu não vi nada disso. Então, eu estava muito frustrada também, né? Aquela medicina por amor, né? Isso, que a gente até vê nos tempos atrás, quando começou tudo, que era isso. Então, eu entrei em contato com o quê?
primeiramente com os nutrólogos, que na época que eu me formei não tinha quase nutrologia no Brasil. E eu achei muito interessante eles falando sobre estilo de vida, sobre alimentação. E de repente eu vejo uma coisa muito interessante, que era o quê? Dieta anti-inflamatória. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. E aí começou a história, leite de vaca e glúten. Falei, caramba, né? Eu tô tão doente, eu emagreci tanto, eu não conseguia fazer pilates. Uma pessoa que sempre foi forte, que sempre... Nossa. Eu não conseguia... Então, eu me vi muito frustrada de estar daquele jeito, né? Quer dizer, uma médica doente. Isso. Que eu brinco até que é aquela história, você vai no endócrino que é obeso, você vai no cardiologista que fuma. Sem dente. Isso, não dá. Personal gordinho. Isso, também, né? Como que você vai confiar numa pessoa que não consegue fazer por ela, né? Então, foi isso. A paixão veio mesmo a hora que eu comecei a ver resultado em mim. Então, realmente eu voltei a ser aquela pessoa, né? Que os meus pais, na verdade, eles deram esse start. Porque meus pais, eu falo que eles são fora da caixinha sempre. Eles já eram saudáveis, já eram. Já tinham um estilo de vida de saúde. Nunca usavam remédio, que eu juro, eu achava um absurdo, né? Minha mãe usava homeopatia, tradicional, né? Eu usava homeopatia, era totalmente avessa a remédio. Nunca deu remédio pra febre. Era tudo homeopatia. A gente podia estar ardendo de febre. Não, eu ia lá, tomava um banho gelado e pronto. Que maravilha. Era tudo muito legume, verdura, não tinha quase besteira. Era uma briga para conseguir comer um chocolate, entendeu? Era assim, questão, não, era no sábado, né? Então era isso. Era então você tinha avançado na vida para dar 3 passos para trás e recomeçar. E minha mãe sempre seguiu Laí Ribeiro. Olha que coisa interessante, né? É ótimo. Que seja. Então, quando a gente cai na nossa vida de trabalho e tem que pagar as contas, você acaba meio que... Esqueci a minha origem. E eu brinco muito nisso, né? A gente tem uma origem, a gente tem um propósito. E quando a gente se vê longe desse propósito, a vida cobra. E veio num preço muito alto, né? Então, quando começou essa história, parecia um chamado, sabe? Assim, eu olhava aquilo e falava, caramba, tem tudo a ver, né? Então, vou começar a fazer isso, vou começar a mudar minha alimentação, vou voltar a realmente buscar fazer esporte, trazer isso de volta para minha vida. E os resultados começaram a chegar, né? Então, eu parei de ter as enxaquecas que eu tinha diariamente, eu comecei a ter mais raciocínio, a memória já estava ruim, tudo estava muito ruim. E você não percebe. Porque quando a gente está inflamada, todo o corpo responde, né? Inflama totalmente, a gente não dorme bem, não tem uma mente sadia, né? Fica meio que nublado tudo, né? E quando você vê resultado, fala, caramba, faz sentido, eu estou no caminho certo. E eu fui me aprofundando. Então, após que eu fiz em longevidade saudável, né, com o Dr. Ítalo Rachid, o Dr. Ítalo, ele é apaixonante, porque a hora que ele começa a aula de melatonina, você fala, caramba, tudo que eu aprendi na faculdade, que falava que eu podia dormir meia-noite, acordar às 8, que estava tudo bem, era mentira. Ou nem dormir, né? Pra fazer plantão. Parto eu não dormia mesmo. E aí ele falava assim, vocês que são obstetras, eu falei, nossa, lá vem, né? Vocês vão parar de fazer parto. Eu falei, mas nunca, eu amo fazer parto. Vocês estão muito doentes, vocês precisam dormir. Cada dia que vocês não dormem, são anos a menos de vida. Eu fiquei chocada quando ele falou isso. Falei, nossa, eu devo estar muito velha por dentro, né? Porque ele mesmo era obstetra. E quando ele foi para os Estados Unidos trazer todas essas informações, ele tinha 49 anos. Mas a idade biológica dele era de 60. Nossa! Hoje ele tem 62 anos, a idade biológica é de 45. Ele rejuvenesceu. Caramba! Então, essa aula de melatonina, e aí eu comecei a entender que o sono rege tudo. Sim. Se eu quero emagrecer, eu tenho que dormir cedo, eu tenho que dormir bem. Se eu quero ganhar músculo, eu tenho que dormir cedo, né? Então, assim, tudo é regido pela melatonina. E eu não sabia dessa importância. Então, foi esse caminho que você começou pela integrativa. Foi aí que foi o start para a medicina integrativa. Foi aí. Aí você decidiu desse curso de longevidade que o teu caminho era na medicina integrativa. Eu comecei a entender que integrativa não é coisa da moda. Na verdade, era o que era feito lá na medicina atrás, que era integrar todos os sistemas. Tá, então vamos dar um aspecto geral. O que é a medicina integrativa? É integrar todo o nosso corpo. Porque na faculdade de medicina eu tenho aulas sobre neurologia, eu tenho aulas sobre cardiologia, eu tenho aulas sobre intestino, mas não integra. Tudo segmentado. Isso.
Só que nós não somos segmentados. Cada sistema depende do outro, Certo. né? E isso me chamou muita atenção. Eu falei, caramba, era isso que eu queria. Era isso que eu queria. Eu queria entender o porquê que eu passo nervoso e meu intestino solta. Sensacional. É isso. Então, a medicina integrativa é integrar todos os sistemas. E vai muito além também integrar outras profissões. Eu preciso do educador físico para trazer o esporte para a vida do paciente para desinflamar ele. Uhum. Eu preciso do nutricionista para trazer uma dieta anti-inflamatória para desinflamar esse paciente. Uhum. Eu preciso de vários profissionais. Eu preciso do psicólogo para fazer essa pessoa ressignificar os sentimentos e começar a dar saúde. Hoje a gente sabe dessa importância. E outra coisa, a medicina não só integra, quanto hoje em dia a gente fala de medicina funcional, de nutrição funcional. Legal. Ou seja, para chegar no ponto ideal do funcionamento do corpo. Que aí você deixa de tratar a doença e trata o profilático. Isso, a prevenção. A prevenção. É isso. Você trata toda a parte funcional da pessoa, deixa ela funcionando perfeitamente, potencializa a pessoa. Isso mesmo. E aí, quando ela está no seu maior potencial, ela está apta a reger o próprio corpo. Então, ela tem saúde mental, saúde física, saúde espiritual. Isso. Podemos dizer assim? É isso mesmo. Que legal. E o mais interessante é, mesmo que eu tenha uma doença, eu posso fazer ela regredir na sintomatologia, trazer qualidade de vida para essa pessoa e talvez prorrogar o sofrimento dela, que seria com 50 anos, deixar para os 80, por exemplo. Que legal. Então, isso através de toda essa prevenção. De todo o sistema integrado. Isso. Então, de uma boa atividade física, de um bom sono, uma boa alimentação. Saúde mental. E aí, como que funciona na tua consulta? Eu sei que a tua consulta é maravilhosa, dura 2 horas praticamente, que você dá uma aula que todo mundo, né? Eu conheço várias pessoas que passam por você que sabe o que eu passei a entender? Que se eu quero que a pessoa entenda, eu tenho que saber passar a informação. Porque é o principal, né? Sim. Às vezes a gente vai no médico e ele fala tanta coisa e você não entende nada. Sim. Então, eu passei a entender que se o paciente entender como funciona o organismo dele, como aquela vitamina vai agir, como tudo tá agindo, ela vai falar, caramba, faz sentido. E aí ela adere ao tratamento. Elas saem mais felizes e mais responsáveis também, né? Sim, porque o que eu falo? O que eu tô falando aqui, eu não posso forçar ninguém a fazer, só que a maior responsabilidade é sua. Eu não consigo estar na sua casa mudando sua alimentação, mandando você fazer exercício. Eu tô aqui para te inspirar, para você ver que realmente vai dar resultado, né? E é isso. Então, assim, na minha consulta começa a primeira coisa, perguntando o que a pessoa veio fazer e como que eu posso ajudar. Desculpa te interromper. Quando a paciente chega no consultório, ela já chega sabendo que vai ser uma medicina diferente da tradicional? Sim, porque hoje eu faço um esquema que eu amo muito, que é o quê? Ela primeiro passa com a minha nutricionista. Que legal! Então, a Priscila, né, de Ângelo, que é a Nutri, que tá agora junto comigo, né, a gente não se separa mais, eu brinco com ela, você não me larga mais. Então, já tem essa consulta primeiro, ela vai tirar toda a anamnese. Certo. Então, já chega pra mim eu sabendo as necessidades desse paciente que chega. E ela começa a explicar o que é dieta anti-inflamatória, o que é nutrição funcional, qual é a importância do alimento na vida, que não é só caloria. Certo. Não é só caloria. E não é só emagrecimento. Não. A vida não é só um corpo, né? É um corpo estereotipado. E aí ela começa a mostrar que se você diminuir o glúten, se você diminuir o leite, os derivados, você já vai desinchar e vai emagrecer. É incrível. Justamente. Você começa a enxugar, né? Toda aquela inflamação. Sim. E aí você já... Tanto que as pacientes falam, nossa, eu nem vi por causa de emagrecimento, eu já cheguei... Nossa, menos 3 quilos já em 2 meses, né? Sim. Então ela já mostra essa importância. Eu acho muito... E ela hoje fala, porque a gente fala, né? Vamos treinando nós duas. Então ela fala da importância da higiene do sono, né? De você escurecer o ambiente, de você ter um sono de qualidade. Depois ela fala, a doutora vai falar da importância da melatonina, né? O quanto a melatonina vai te ajudar a emagrecer, ganhar músculo, ter um intestino funcionando. Até outro dia, né, o Dr. Pedro Andrade, que você me apresentou, eu gosto muito dele, sigo ele na internet. Querido. Ele falando do quê?
Se você tá passando nervoso, se você não tem um cérebro, a ansiedade tá tomando conta da sua vida, o seu nervo vago vai ficar comprometido. Se o nervo vago ficar comprometido, o seu pulmão não funciona direito, seu coração não funciona direito, seu intestino não funciona direito. Então, é daí a importância de você desinflamar e tá tudo interligado. Então, ela vai e fala da higiene do sono, fala dessa parte intestinal, se o intestino funciona todo dia, se tá tomando água. Ninguém toma água, né? Mulher não toma água, né? Não toma água, Não né? toma. E o estresse também, ele colabora muito para essa inflamação, né? Sim. Aí ela já, né, eu já combinei com ela que ela vai perguntar se faz psicoterapia, né? Vocês indicam também a terapia, que é muito importante. Ninguém sai do meu consultório sem me falar que vai fazer terapia. Que não importa que seja hipnose, Teta Healing, barra de qualquer tipo de terapia Jung, que vai Freud. Entrar num autoconhecimento, autoajuda, sim, né? porque cada pessoa é de um jeito, né? Não tem como a gente falar a regra, né? Ela vai... E também ela vai mostrando o quê? As importâncias dentro da consulta, a importância da paciente já saber da onde ela está entrando, né? Só que o que eu vejo muito é que as pacientes hoje em dia vão no Instagram para saber se o que elas estão procurando realmente está ali. Então, elas já chegam já sabendo do que eu trato. O ruim é que a internet, ela tem muita informação boa, mas tem muita informação deturpada. Não, eu tô falando que elas vão xeretar pra ver se... no seu Instagram. No meu. Entendi. Porque, assim, elas acreditam que é um investimento, né? Que elas vão... né? Sim. É um investimento E maravilhoso. elas querem saber se o que elas estão procurando realmente é o que eu tô falando que elas procuram. Entregando. Então já começa desse jeito. E quando elas chegam pra mim, né? Então eu vou ler tudo isso, eu vejo se tem alguma coisa que eu precise saber. E aí eu começo desenhando, né? Que um dia eu ainda vou ter uma lousinha atrás de mim, mas eu começo desenhando, né? Dando uma aula. No sulfite e vou explicando toda a questão da manutenção da tireoide, da suprarrenal, que é a nossa fábrica de energia, do ovário, do testículo nos homens. E aí, logo em seguida, o que eu falo? Não adianta só eu repor testosterona, progesterona, estradiol, se o sono não estiver bom, se a tireoide não estiver funcionando bem, se você estiver fazendo burnout. Não vai chegar no ponto máximo que a gente quer de melhora, né? Que ótimo. Antes da gente entrar na questão hormonal, eu quero conversar com você sobre isso especificamente. No seu consultório, você atende tanto homem quanto mulher. O homem, ele tem mais aderência ou tem menos? Quando ele resolve mudar, ele é muito mais centrado que a mulher. Eu vejo isso. E não tem preconceito por achar que você já foi ginecologista, já foi obstetra. Sim, eles perguntam bastante, né, pra secretária. Eles entendem hoje a medicina integrativa. Quando eles entram, eles entendem da medicina funcional. Sim, porque a maioria que chega pra mim são os maridos das pacientes. Por livre espontânea pressão. Na verdade, tem alguns que já querem passar. Às vezes não gostaram Eu tento passar para médicos externos, porque minha agenda tá muito complicada, tá demorando muito, mas às vezes não bate, né? Não é o que eles procuravam, e alguns já estavam na consulta vendo o que eu falo, não, eu quero passar com a senhora. Mesmo porque, né, a mulher, ela vai entrando na menopausa numa certa idade, mas o homem também entra numa menopausa que é a andropausa. Isso, né? E aí eles veem a mulher voando super bem depois que vem na minha consulta, eles percebem que eles estão muito mal. Entendi. Então, vamos lá, vamos começar esse voando, que eu já vou relacionar que depois que você fez toda a higiene lá, né, educou, explicou sobre o sono, explicou sobre a microbiota, que eu sei que você também fala, se você quiser falar um pouquinho também. Então, o intestino... Tem médicos que falam que é o segundo cérebro e os psiquiatras chegam a falar que é o primeiro. Sim, já ouvi falar sobre. Porque, querendo ou não, a serotonina tem uma grande produção ali dentro do intestino. E quando a gente vê que os alimentos, o solo está muito pobre, a água está contaminada, e por vezes... A gente entendia antigamente, a nutricionista, pelo menos quando eu competia natação, mandava comer queijo branco, iogurte, peito de peru, sei lá que seja. E eu não entendia que isso estava me inflamando. Quando esses alimentos entram, por mais que eu comesse legume, verdura, fruta, tudo que é muito bom, esses alimentos que inflamavam causavam uma vala dentro do meu intestino, que é o que a gente chama de hoje de hiperpermeabilidade intestinal. Ou seja, eu posso comer coisas muito boas, mas a inflamação foi tão grande que o leaky gut, né, que também hoje é muito falado, ele não permitiu absorver. Ou seja, você tá colocando um monte de coisa saudável, mas o seu organismo não está absorvendo da forma adequada. Sim.
Hoje a gente chega a falar que existe um estroboloma que está causando endometriose. Ou seja, o excesso de xenoestrógeno dentro do intestino cria uma flora diferente, chega a inflamar tanto que as células endometriais estão contaminando tudo. Por isso que aumentou tanto também a endometriose. E vem do intestino. Do intestino. Aham. Que a endometriose, isso é o que está mais sendo falado primariamente, hoje. ela vem da menstruação. Vem do útero, mas está tendo um estopim por causa dessa mudança de flora intestinal. Por conta que chama de tanto estroboloma. de excesso de xenoestrógeno. plástico, Sim. metais que a gente consome, né? Você vê, olha a importância do intestino em tudo que é doença. Por exemplo, outra coisa, tiroidite Hashimoto. É aqui, né? Mas, se você não está cuidando da dieta, também é o estopim. Começa no intestino, então. Então hoje não dá para falar para um paciente, olha, você tem tiroidite Hashimoto, não tem o que fazer agora, você espera, uma hora vai virar hipotiroidismo e você começa a tomar hormônio. Não, você vai cuidar do intestino, você vai cuidar do emocional, você vai fazer exercício físico, você vai desinflamar. Então a gente pode dizer que quando passa por uma consulta integrativa, a pessoa tem que mudar o mindset dela. Sim. Ela tem que mudar 360, Sim. forma de pensar, forma de dormir, forma de atividade física, Isso. O que vai comer, né? Porque tudo vai influenciar no organismo. Vai. E isso reverbera em doença, estresse, Sim. burnout, né? Tudo isso. Entendi. E como que funciona depois? Ele tratou, tá totalmente limpo. Eu já fiz tratamento com você também, né? A gente fez, como que chama aquilo que eu fiz? A terapia nutricional injetável? A injetável eu fiz também, mas primeiro a desparasitação, né? Porque sim. também tem essa questão Tem. de a gente tá cheio de parasita. São tantas questões, né? Já acho que daria pra fazer uns 50 podcasts com tantas questões. E não que é você modismo, aborda. porque a gente come coisas que estão contaminadas e vão gerar verme parasita e vão potencializar a doença. E hoje a gente sabe, por exemplo, que facílula hepática que está lá no fígado, que não é pego em exame de fezes, dá câncer no fígado. Meu Deus. Então tem que fazer todo ano A desparasitação. desparasitação. E você já me disse também que eu, como tenho cachorrinho, tenho que fazer umas duas vezes no ano, né? Sim. E o que eu achei mais sensacional quando eu passei com você, que a gente fez a desparasitação, que você colocou prata coloidal, porque até então eu já tinha visto uma desparasitação com remédios, Sim. né? Mas eu não tinha visto a prata coloidal e isso foi totalmente diferente para mim, tirou totalmente a desbiose intestinal, né? Que eu tinha bastante problema de desbiose, tinha tudo que eu comia fazia mal, refluxo, tudo isso passou depois da desparasitação, né? E aí que eu consegui começar a absorver melhor os nutrientes, né? Que eu comecei a ver uma melhora. E aí o que eu achei legal na medicina integrativa é isso, que você trata, inclusive, até dos parasitas. Esse livro até dos parasitas. Até aquilo que estava dentro de você, tipo parasita, microbiota, a forma de pensar, psicólogo. São tantas questões, é tão rica, né? A consulta. E hoje eu tenho um exame que eu amo de paixão, que é a microscopia de campo escuro. Sem a paciente ter trazido exame de sangue, eu tiro uma gotinha de sangue do dedinho, ponho lá no microscópio e eu consigo saber as deficiências nutricionais, se tem verme parasita, se tem muita toxina, se o fígado está congestionado. É apaixonante. Nossa, apaixonante. E a partir desse diagnóstico, você eu já consigo dar uma conduta bem melhor do que eu dava antes, porque eu ia meio que no quadro clínico só. E agora eu já consigo ter aprofundar mais. Sim, eu consigo ter um exame que já me direciona muito bem. E é muito legal quando a paciente já traz exame de sangue, eu falo, não, deixa aí, vamos fazer primeiro. Bate tudo. Exame de sangue, anemia, falta de B12. Já que você tocou nesse assunto, exame de sangue é uma questão muito complicada, porque quando você vai no médico tradicional, você chega com uma bateria de exame de sangue com uma referência totalmente imposta pelo mercado da indústria farmacêutica. A Big Pharma. E aí, quando a gente vai na sua consulta, você tem uma análise completamente diferenciada. Sim. Como que funciona, Jean? Então, olha que interessante, né? É justamente isso que o doutor Ítalo falava muito. Ele falou, como que você tá com um paciente na sua frente, ele tá falando que tá mal, e você tem a coragem de falar que tá tudo bem no exame. Porque na referência tá tudo ok. Então, tem que criar uma crítica, né? E falar, caramba, não deve estar tudo bem. Então, a insulina é o mais chocante de todos. Porque é de 2 até 26. Como que uma pessoa que faz esporte é magrinha, tá super bem, vai estar igual alguém com diabetes? Não tem como. É um parâmetro muito extenso, né? Nossa. Para nós que queremos trazer saúde, tem que estar abaixo de 6.
E, então, seus valores de referência são completamente Sim, diferentes. o ferro de um não médico dá para profissional. ficar de 15 até 200. Ele tem que estar acima de 100. As pacientes que estão abaixo de 100 é nítido. Toda vez que eu pergunto, você tá com dor nas pernas, cansaço, falta de ar, tontura, fraqueza, sonolência, não quer sair da cama, parece depressão, né? Não, é anemia. Anemia. E vem várias tomando antidepressivo. E era anemia. Não que toda depressão seja isso. Mas Sim, só pra mas falar. a grande maior parte ou é falta de ferro, ou é falta de vitamina D, né? Sim, ou falta sim. de hormônio do testosterona, né? A Sim. gente vai falar um pouquinho mais. Eu, inclusive, até acabei fazendo, né, a terapia injetável, porque eu estava com falta de ferro, e para mim foi sensacional, né? Sim. Quando eu fiz, nossa, eu vi uma melhora, assim, surpreendente. Recomendo para todo mundo. Preciso Aí fazer tem mais, é uma paciente maravilha. que fica insistindo no via oral, e como o intestino tá todo comprometido, Não absorve. não absorve. E aí agora ela veio depois de 3 meses, doutora, na segunda sessão eu vi a diferença. Não, eu vi na primeira. Na primeira sessão eu já vi uma diferença gritante, de fato, assim, para mim foi E absurdo. foi muito interessante, essa semana veio um colega e aí ele questionando essa história, que é charlatanismo, tudo. Eu falei, então, pensa comigo, farmacodinâmica e farmacocinética que a gente aprendeu na faculdade, dipirona por via oral e dipirona endovenosa, dá no mesmo? Nossa, a gente não para pra pensar nisso. Eu falei, pois é, amigo, dipirona endovenosa é assim. É muito Ou seja, rápido quando é você coloca um endovenoso, ferro, né? você não dá ferro para as pacientes que estão ruins? Ela não melhora muito mais rápido que via oral? Então É você vê, né? sensacional. É um raciocínio muito legal, né? Mas a gente é meio preguiçoso para raciocinar, né? A gente vai seguindo a manada, né? Sim, Vai seguindo conforme sim. a manada vai caminhando. E aí, já, então vamos lá, vamos prosseguir, porque aqui vai bem longe, né? Aqui tem assunto que não acaba nunca mais. E aí você chegou lá, percebeu que ela precisa das vitaminas, do ferro, dos injetáveis, e entra na parte hormonal. Uhum. Que ontem eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram, eu falando vi. que eu ia te receber hoje. Não falei quem era, mas eu falei que ia receber uma especialista em hormônios. E a pergunta, muito especificamente de homens, é: testosterona faz mal? Testosterona causa câncer? Né? Então me fala, doutora Jennifer Trizzi, testosterona faz mal? Não, Causa faz bem, né? câncer? Então, incrivelmente, a vida inteira a gente tem hormônio dentro da gente. É nessa fase que a gente tem hormônio que quase ninguém fica doente, a maioria não tem câncer, quase não tem doenças cardiovasculares. E, de repente, quando começa a queda hormonal, você se vê diante das maiores doenças, né? Então, já começa o raciocínio por aí. Segunda coisa, todos os hormônios que são produzidos, eu já falo muito isso, porque hoje tá uma questão, né, de bioidêntico, O que é hormônio, nano. o que é não, né? O que Então, não assim, o que a indústria farmacêutica, ela pegou e começou a produzir hormônio. Seja do xixi, da égua grávida, que foi do estudo da ABHI, não importa. E aí ela conseguiu sintetizar na indústria farmacêutica um hormônio que é muito parecido com o nosso. E o que eles começaram a entender? Desde 1950 era reposto hormônio. E a gente não via quase mulheres com diabetes, infarto, câncer. Era um número muito menor. Só que não dava lucro. Não Entendi. vendia antidepressivo, não vendia remédio para diabetes. Entendi. Então, foi e é feito... contra o mercado da indústria farmacêutica. a Big Pharma, né? Não a era um indústria que quer o bem, né? Porque Sim. tem dois interesses. Sim. Então, eles encomendaram esse estudo, que não foi feito da forma correta, pegaram mulheres que saíram da janela de oportunidade dos 60 aos 70 anos, deram o Premarin e, claro, tinha mulheres ali que não poderiam tomar, porque tinha um risco de câncer, infarto, mas teve mulheres que se beneficiaram muito, pararam de ter secura vaginal, diminuir a pressão alta, começaram a diminuir a resistência insulínica, mas eles não comentaram sobre isso. Hoje existe a internet. E durante a pandemia foi a hora que tudo começou a ser desvendado, porque os cientistas tiveram que ficar em casa, a gente tinha, por exemplo, X publicações, eles pegaram todos os estudos que eles tinham feito, que não dava tempo de publicar, e a curva de Gauss chegou a 100 vezes de publicação. Nossa. Então, hoje, na internet, você entra no PubMed, enquanto tinha, por exemplo, 10 é mais ou menos isso, tá? 10 publicações de vitamina D, hoje tem 15 mil. Então, não tem mais como esconder. E a Escola Paulista de Medicina, a USP e a Santa Casa, que são as principais do Brasil, estão começando estudos gigantescos sobre reposição hormonal. Ou seja, o que a gente entende hoje em dia? De saúde pública até. Se as pessoas estão ficando idosas, vai ter mais idoso no Brasil do que jovem. Já é fato, estatisticamente Justamente. a gente vai viver até mais ou menos 100 anos, né? Como que eles vão dar conta de tanta doença nos idosos? Então, começou-se a se entender que
reposição hormonal é para evitar doença. Não é tão mais vantajoso manter pessoas doentes. Justamente. Talvez seja mais vantajoso mantê-las Sim, saudáveis. porque tem uma questão do sistema público de saúde, não vai dar conta. Da demanda, né? Justamente. E esse sistema público de saúde, ele não consegue comprar tanto remédio, ele não consegue ter tanto, né? Uhum. Então, tem dois interesses aí. Certo. E o que os cientistas, em 1938, já começaram a pensar? Poxa vida da testosterona, se o homem produz de 300 a 1000 na fase, né, de juventude, e a mulher de 20, 40, no máximo 60 no exame de sangue, e o homem só tem 1% de câncer de mama, a testosterona deve proteger a mama. Ah, foi assim que eles começaram a pensar sobre Sim. possíveis Sim. E tentativas com começaram testosterona. os estudos. E os estudos que foram mais gritantes foram com os implantes americanos, os pellets. Em 2003 foi o maior estudo que teve e agora eles estão replicando. Eles pegavam o implante, o pellet, que é absorvível, punham do lado de um tumor inicial e o tumor sumia. Nossa, regredia. Pois é. Meu Deus. Então, assim, o que eles começaram a entender? Primeiro que a testosterona é anti-inflamatória. Já começa por aí, né? Então, no Covid, vários médicos começaram a fazer a dosagem no sangue e viam que aqueles homens que tinham uma recuperação rápida e não ficavam com sequela, a testosterona estava ótima. Tava ótima. Ou seja, ela é Talvez por isso, protetiva. então, uma pessoa que faça atividade física, Sim. consequentemente, ela está menos inflamada e produz mais testosterona, por isso teve menos sequelas no Covid. Pois é, Teve só que menos teve o problemas outro com lado Covid. da história. Ah, Os que usavam anabolizante em alta dosagem, o anabolizante é o contrário. Ele já inflama muito se for uma dosagem absurda. tá, mas aí a gente tá falando de duas coisas Diferentes. opostas, Mas né? talvez é essa testosterona que às vezes eles que falam. as pessoas, que Faz mal, os que dá homens perguntaram câncer. ontem no Justamente. meu Instagram, é Então, dessa eles testosterona que confundem. eles acham. É. Então vamos Eles confundem. esclarecer. Por isso que eu toco nesse assunto, porque normalmente é isso que Isso. eles têm dúvida. Eles já acham que é o anabolizante. Só que o anabolizante, eu só vou fazer um parênteses, tá? Tá. Na Escola Paulista de Medicina, eu não sabia, faz 15 anos que eles usam anabolizante em dose pequena para reverter osteoporose pós-menopausa, que é o Decadurabolin. Eu fiquei em choque, eu falei, que vergonha, eu não Pois é. sabia. E eu fui estudar. E agora eu já vi, tem paciente minha que já tá há 1 ano usando e reverteu. Sim, mas alguns anabolizantes foram desenvolvidos Sim. exatamente para aidiéticos, Sim, cancerígenos, justamente. né? Eu era Para ignorante também. pessoas, mas em casos extremos. Pois é que é. no uso pós-lei, Off-label. off-label, Aham. você usa de forma inadequada. Por Isso. isso que faz tão mal. Porque você não está Isso. usando com o intuito de reverter algum critério ali. Você está usando com o intuito de ter um ganho Estética. de estética que vai, obviamente, sobrecarregar órgãos, né? Se você não estiver preparado. Se tudo bem adequado, bem Dosado, né? dosado, né? Dosado. Então, voltando, a Ótimo. testosterona que a gente tá falando é aquela fisiológica. Que seria uma biidêntica Isso, que vai entrar no receptor e o receptor vai reconhecer como se fosse do próprio do organismo. próprio organismo. E essa testosterona, todo mundo acha que é só libido, mas não, ela dá pique, energia, disposição. Certo. E como que eu sei que eu tô com queda de testosterona? Como que eu consigo identificar? Tô em casa ouvindo esse podcast. A maioria vai ver isso. Como que Putz, eu tô sem pique, sem energia, sem disposição. Nossa, Baixa libido. baixa libido. Cansaço extremo. Tanto homem quanto mulher. Sim, sim. E geralmente na fase dos... Nas mulheres, elas já começam a sentir isso após os 40 anos. Uhum. A maioria só vai perceber mesmo quando realmente já chega perto dos 44, 45. Mas com 40, você já começa a ver que você já não é mais a mesma. Eu senti isso quando eu fiz 40 anos. Eu falei, Eu também. eu não sou mais a mesma, né? Sim. E os homens, como eles têm muita testosterona, e após os 45, 50 anos, tem uma queda, sim, né? É uma queda severa? É uma queda... É bem devagar, Leve. né? Por isso que eles só percebem quando a mulher começa a ficar bem. Entendi. Porque ela aí começa a cobrar sexo ela do quer marido e fazer ele não tá sexo dando e conta. ele já não quer É, tanto. Entendi. entendeu? Então, é na libido que mais ou menos os casais começam a identificar Isso. que a queda de testosterona está acontecendo. E a gente vê também, outro parênteses, melhorar muito com exercício de perna.
Então, tem muitos homens que às vezes nem estão repondo, mas você vê, chega lá o exame e tá 600, 700. Eu falo, caramba. Por quê? Porque ele faz exercício de perna, que o homem odeia fazer exercício de perna, né? Então, também tem essa, né? A questão é isso, a gente consegue ver, né? Mas na mulher não adianta, por mais que a gente faça exercício de perna, tudo não adianta, precisa ter ajuda, porque a gente não tinha quase nada, né? 20, 40, 60, quase nada, né? Perto de 300 a 1000. Sim. Então é isso. E aí você repõe a testosterona bioidêntica, de forma bioidêntica. Como que funciona essa reposição? Você faz injetável, transdérmica? Transdérmica, né? Eu sempre começo com gelzinho. E tem pacientes que não têm uma adesão muito boa, não tem disciplina, não consegue usar todo dia, mais esquece do que lembra. E aí entra, né, nessa história o implante, que pode ser tanto absorvível, que vai durar os 6 meses, né? A cada 6 meses elas vão colocando debaixo da gordurinha do bumbum. Ou o cilástico, que foi um médico brasileiro que criou, que dura 1 ano, né? E aí esse tubinho de silicone, depois do tempo que acabou, o ideal é que se retire, porque senão fica hormônio recirculante. Mas essas são as formas fisiológicas que o organismo entende que é muito parecida com o hormônio que está faltando. O injetável não é indicado para mulher, porque pode começar a engrossar a voz e aumentar muito o clitóris. O injetável, ele também é bioidêntico ou ele é sintético? É sintético. Sintético. É sintético. Tá, e das duas formas que você falou dos pellet? Pellets. Qual é a melhor? Qual deles você indica que seria o melhor? É paciente mesmo. Tem alguns profissionais que acabam mais na questão da endometriose, dizendo que o de 1 ano é mais estável. Então, aí Porque acontece pico? Como que forma um platô? Vai ter um pico. É que o absorvível, quem faz esporte gosta muito, porque ele faz um pico muito rápido, né? E mantém. Então, a pessoa já vê ali em 15, 20 dias o aumento de força, de pique, energia de disposição. Retoma, né? Retoma a vida. O cilástico, por vezes, tem pacientes que referem que demora uns 2, 3 meses. Vai ter essa força, vai ter esse pique, mas demora. E aí, para ela manter, depois ela não pode deixar passar o tempo de validade. Sim. Né? Porque aí cai de novo e até subir de novo. Então, é só essa questão. E aí você fez a reposição de testosterona, maravilhoso. Aí você direciona para homem depois dos 40, entra também os outros hormônios, como que funciona? A gente sempre tem que fazer o controle também de estradiol, porque hoje com essa história de xenoestrógeno, os homens estão começando a ter muito aumento de estradiol. Explica um pouquinho o que é o xenoestrógeno. Xenoestrógeno, ele é produzido através do BPA, né? Então o plástico tem BPA. Quando esquenta, seja no micro-ondas, seja no carro, você vai liberar esse xenoestrógeno na água. E no alimento. Aquelas garrafinhas que a gente leva pra academia, que fica no carro esquentando. A minha. Aquele potinho de marmita que você põe no micro-ondas. O ideal é sempre pôr no prato de vidro. Entendi. O mundo ideal, né? E por causa disso, quando a gente entra com testosterona em homens, normalmente a gente tem que entrar com anastrozol, que é justamente para não ter esse aumento inoportuno do estradiol, que vai gerar aumento de mama. Ginecomastia. Né? Ginecomastia. Então, é mais isso. E na mulher, qual é a importância da testosterona? Além que a mulher só procura por causa de libido, mas não é para proteger a mama. Então, o Dr. Gustavo Vilela, que é um oncologista, que entende de hormônio, graças a Deus, né? O que ele faz? Vai lá, quimioterapia para câncer de mama. Às vezes tem que fazer a quadrante ou tem que tirar a mama inteira. Fez o tamoxifeno 5 anos, zerou PET scan, tomografia, todos os exames, ele já entra com a testosterona. E antes a gente não, né? Achava-se que a testosterona era um causador de câncer. E já se sabe que agora, então, ele é um preventivo e até funciona no tratamento, inclusive, né? Isso, é isso. E tudo é dose dependente. Entendi. Né? Então, essa história, por exemplo, um gelzinho, eu vou começar com 1, 2, 3, 5, até 20 no máximo. O homem já não, começa com 50, 100, 150, olha a diferença. Nossa, né? Muito diferente. E a mulher precisa, pro osso dela, né, a progesterona e o estradiol. Porque é a progesterona que estimula a produção de osso e é o estradiol que inibe o osteoclasto, que destrói osso. Então, olha a importância. Isso depois de quantos anos? A queda hormonal da mulher começa normalmente a partir de 35 anos. Nossa. Pode ser um pouco mais,
Não importa, mas a partir de 35 anos é muito importante a gente já começar a ter esse carinho pela paciente, já ir perguntando, ela mesma já vai falando, e fazendo essas dosagens, né? Sim. A queda da testosterona é perceptível, da progesterona e do estrógeno também é? Da progesterona, normalmente é uma piora da TPM. Ela fica muito irritada, sem paciência, querendo matar o marido. E essas questões, queda de cabelo, essas coisas que acontecem? Existe esses mitos, né? Seria bom a gente falar sobre isso. Hoje mesmo veio a paciente falando, ai, minha dermato vai me matar. Eu falei, não, só se ela não estudar direito. Porque dá acne, cai cabelo, não põe testosterona por conta disso, justamente. Né, então, assim, primeira coisa que faz cair cabelo, ferro baixo. Tem que estar acima de 100. Então, assim, dermato que entende disso, que é uma tricologista que estuda, vai pedir exame de sangue. É um absurdo se não pedir exame de sangue. Porque a primeira coisa que faz cair cabelo é ferro. Depois você vê a ferritina, se está acima de 50. Depois você vai ver a vitamina B12, se está acima de 600. A vitamina D tem que estar acima de 50, senão cai cabelo. Aí tá com tudo isso deficiente. A tireoide. Se a tireoide tiver... da testosterona. Pois é. A tireoide, se ela tiver alterada, vai cair cabelo, vai quebrar a unha. E aí a sexta coisa... é a testosterona, que você pode pensar o quê? Entendi. Minha raiz ficou mais oleosa, aumentou minha queda. Mas isso assim, quando coloca testosterona? Ou quando tira? Quando tá com queda de testosterona? Quando coloca. Quando repõe, porque, na verdade, por mais que a gente tente ser o mais próximo possível do natural, é algo externo, né? E ela causa uma oleosidade. Então, é mais isso. Isso é reversível? Não? Quando eu coloco testosterona, eu consigo reverter esse quadro de queda de cabelo, de oleosidade da pele, se vier a acontecer? Sim, tem vários fitoterápicos, várias, digamos assim... condutas que a gente pode ter, até eu acho muito legal o que é feito até pra mim, né? Porque eu tenho 3 hormônios dentro de mim que são muito oleaginosos, eu brinco. Que é a progesterona, a testosterona e a gestrinona, porque eu tenho endometriose. E aí, todo ano, eu sempre tô fazendo, né, um PPD, que é a injeção, né, de plasma, fazer um laser de couro cabeludo. Então, tem hoje técnicas, né? E quando é muita acne, por vezes a gente entra com sal palmeto. Então, assim, aloína, tem várias. Dá pra reverter Dá pra administrar, né? Entendi. Até que nem as pacientes às vezes falam assim, começou a aumentar pelo. Mas ela prefere ter a libido e fazer uma depilação do que deixar de usar testosterona. Não, é melhor ter libido do que não ter pelo. Sim. A gente faz uma depilação, justamente. Né? Tudo isso é administrável, né? E aí, Jean, que ótimo, né? Tão bom falar com você sobre isso. Porque são questões que, por mais que a gente está na área da saúde, a gente tenta explicar. Quando é uma pessoa que tem autoridade para falar sobre isso, as pessoas dão mais atenção, né? E é interessante, porque todo mundo tem medo de pôr testosterona, mas sabe da importância e sabe o quanto a testosterona potencializa a gente, né? A gente fica mais viril, fica com mais vontade de viver, dá ânimo, dá vontade de treinar, dá vontade de estudar, foca, né? É incrível como fica mais focado. Eu tenho testosterona também, eu uso gelzinho. Então, é diferente, né? Quando você tá sem, você fica meio murchinha, né? Na mulher, principalmente. E aí... você colocou todos os hormônios, você adequou para todos, e aí você entra com os injetáveis. Vamos falar um pouquinho sobre os injetáveis. O que são os injetáveis? Então, a terapia nutricional injetável, ela vai potencializar muito mais rápido, por exemplo, uma desinflamação do organismo. Se essa pessoa chega, ela está muito inflamada, aquele intestino não está absorvendo nada. Adianta eu dar muita coisa por via oral, várias vitaminas, o quanto que ela vai absorver daquelas vitaminas? Então, a minha queridinha, né, o meu queridinho, na verdade, 2 queridos aí, é o ácido alfa-lipóico e a coenzima Q10. O ácido alfa-lipóico e a coenzima Q10 nós produzimos. Certo. Só que com o envelhecimento, com o estresse, começa a ter um gasto muito rápido. Porque a coenzima Q10 gera energia. No coração é produzido quase que 80%, porque o coração precisa de muita energia para bombear sangue. Certo. E quando a gente está muito inflamado, começa a ter essa queda, a gente vai perdendo energia. Quando você começa com essa terapêutica, com ácido alfa-lipóico na veia, com a coenzima Q10 no bumbum,
nossa, a paciente já fala, caramba, já tô me sentindo melhor, já tô sentindo que meu intestino já tá começando a melhorar, tudo. Então, esse primeiro processo é bem legal. E como que é a ação do ácido alfa-lipóico? O ácido alfa-lipóico, ele vai agir tanto na questão de diminuir a absorção até de açúcar, que inflama muito a gente, né? Que bom. Então, ele tem uma ação muito legal em pacientes que têm resistência insulínica, que tá crescendo muito, né? Mas também ele age justamente nesses lugares que eu falei, que é o que a gente precisa de cérebro para sobreviver e de coração. Então, ele age nesses órgãos, né, desinflamando. E a coenzima Q10 vai dar energia. Então, você desinflama e dá energia. E quando já chegam os outros exames e eu vejo um ferro baixo, eu vou entrar com injetável. De ferro também. Sim, por quê? Porque eu vou estar fazendo a paciente ter oxigenação adequada. Você faz como se fosse um detox na pessoa, então, injetável. Sim, sim. E aí, se o fígado está congestionado, se eu der via oral, eu vou conseguir absorver adequadamente? Por vezes, não. Vai demorar muito mais. Então, no processo injetável, a gente está acelerando, que é a história que eu falei da dipirona. Então, você acelera um processo para ver um resultado muito mais rápido. Então, por vezes, as pacientes vão lá, tô num processo de emagrecimento, sei lá, tá usando, né, as drogas da vez, aí Ozempic, Saxenda, Tirzepatida. Mas, se eu fizer um injetável para acelerar esse metabolismo, eu vou estar potencializando. E, às vezes, eu não vou precisar usar tanto tempo essas outras drogas. Esses injetáveis que você mencionou, eles também ajudam na atividade física, né? Eles potencializam a atividade física, né? Sim, tem hidroximetilbutirato, tem os MA, que é o sulfato de zinco, sulfato de cálcio. Então, tudo isso entra no músculo e potencializa o anabolismo, né? Sim. Que seria o ganho de massa muscular. Sim. Eu amo, né? Eu acho o máximo. E a vitamina D, quando a gente faz um de 600 mil, tem paciente que não quer ficar tomando. Aí ela vai lá e toma a cada 2, 3 meses. Claro, a gente vai fazendo exame de sangue. Injetável, né? Que a vitamina D é intramuscular porque ela é oleosa. Certo. Outros que a gente tem usado muito, assim, para imunidade. Nossa, como tem ajudado as pessoas. Porque também quando você tá inflamado, você fica com o sistema imunológico muito baixo, né? Sim. De quanto em quanto tempo, Jean, você tem que fazer essa terapia? Então, quando a paciente chega, principalmente o ácido alfa-lipóico com a coenzima Q10, eu faço uma vez por semana, umas 4 sessões, para então poder fazer uma avaliação. Depois, tem paciente que eles próprios pedem. Hoje em dia, a gente tem feito, né, uma consultoria no sentido, assim, de dar uma atenção maior pro paciente. Ele vem, comenta se melhorou, e aí já fica, às vezes, marcado. Eu vou querer fazer a cada mês, a cada 2 meses. Você monta um protocolo a longo prazo. Se eu não tô me sentindo bem, eu posso aí fazer, né? A minha imunidade baixou, eu posso melhorar isso. E outra coisa que vem me ajudando muito também, questão de imunidade, são as vacinas imunoestimulantes, que tem a beta-glucana, que é para imunidade, e o que eles começaram a criar, que era dos Estados Unidos, e agora agora é feito aqui no Rio de Janeiro. Então, pega a beta-glucana, usa a cada 15 dias, 30 dias, aumenta a imunidade, umas 2 a 3 doses, e se a paciente está tendo candidíase de repetição, infecção urinária de repetição, herpes de repetição, herpes zoster, HPV, que já está instalado no corpo da pessoa, não é para evitar essa vacina. É justamente para criar uma imunidade inata. É um outro tipo de vacina. Isso, é para estimular a nossa imunidade. Que legal. Então, a beta-glucana é como se ela pegasse esse micro-organismo, injeta subcutâneo e apresenta para o organismo e fala, isso não pertence. Se começar a aumentar, pode expurgar. Nossa, então, até nisso a integrativa pensa, então. Sim, sim. E a gente vê uns resultados muito bons mesmo, assim, de diminuir a infecção urinária de repetição, que é muito recorrente na mulher. Claro, ela tem que fazer o resto, né? Essa é a cerejinha do bolo. Mas tem ajudado bastante também. Ô, Jean, você tocou nesse assunto de infecção urinária, de candidíase. Depois do Covid, parece que está mais recorrente os casos de infecção urinária e Covid, por conta do sistema imunológico? E também o HPV. Em 20 anos de formado, eu nunca tinha visto tanta mulher... Também, e o herpes, né? Herpes zoster, também, né? O herpes simples, o herpes zoster. Depois do Covid, parece que aumentaram os casos. Eles, assim, sempre fica uma briga, né? E todo mundo fala da vacina. O Covid em si, tá? Porque, querendo ou não, quando você faz a vacina, você tá estimulando uma resposta imunológica. E o Covid, o que ele faz dentro do organismo? Uma tempestade de citocinas, que inflamam muito. Então, o que ele começou? O que eles começaram a entender? Que ele começou a acordar vírus que estavam lá, quietinhos, dormentes. Então, às vezes, você tinha um HPV que já não tinha ação nenhuma,
Ele acordou. E o pior de tudo é o Epstein-Barr, que é o vírus da mononucleose, e agora eles estão associando um aumento de câncer por causa desse vírus. Mas E foi depois do Covid. Por causa do Covid. Por causa do Covid, por causa dessa tempestade Porque de a gente citocinas. ainda não sabe, né, o que o Covid causou de fato no sistema Mas eles já estão imunológico, começando a fazer essas as associações. correlações, né? Sim. Por causa da demanda. Porque Sim. a demanda tá demais, né? Incrível. Demais. E na mulher, a candidíase também tá muito ligada ao sistema emocional, Sim, né? total. Me A fala candidíase, um a gente já sabe hoje em dia que muitas das mulheres sofreram abuso sexual. Nossa. Tá, tem ligado a essa parte, né? É chocante tudo, mas a gente vê inúmeros casos da paciente falando, eu sofri abuso. E aí a candidíase na história. E também com a dificuldade na relação com ela, com a energia feminina, né? De autoestima, de não aprovação, de se sentir... Tá bem resolvida com ela mesma. A integrativa preocupa bastante com essa questão do psicológico agindo nas doenças, né? Então, acredita que as doenças são psicossomativas? Seria essa a questão? Sim. Então, quer dizer, a candidíase relacionada a alguma área da parte sexual mal resolvida, algum trauma mal resolvido sexualmente. Sim. É como se você se sentisse suja, né? Então você cria lá uma candidíase para não conseguir ter relação, inconscientemente, Nossa, né? Entendi. E aí piora com açúcar, né? E a Candida albicans, o fungo, ele ama açúcar. Então né? ele vai dar compulsão por açúcar, porque é assim que ele sobrevive. E aí é aquela paciente que toda hora quer comer alguma coisa com açúcar. E aí tem candidíase. E é incrível como o açúcar atua em diversas áreas do nosso sistema de uma forma muito ruim, né? Sim, muito agressiva. Muito agressiva, cerebral, muscular, nos órgãos. Sim. Vocês orientam alguma coisa, tipo, tira o açúcar, como que funciona para os pacientes? Porque eu percebo que essa parte de mexer na nutrição é muito difícil para o ser humano, né? Por isso que o que está dando muito certo é a gente paulatinamente fazendo a pessoa criar a consciência e ir mudando. Porque se entra com dietas muito agressivas, não se mantém. Não se mantém. Não, e dá o rebote, a pessoa engorda o triplo, né? Então é isso, tem dado muito certo. E devagar e sempre, criando a consciência, e aí vai muito melhor. Desenvolvendo. Sim. E ela mesma já percebe que quando ela abusou, hoje mesmo é a paciente que tem candidíase de repetição e ela estava bem. Né? Ela falou, nossa, eu andei abusando, tomei muito vinho, comi muita besteira, e aí eu tive uma crise. Você falou do vinho, o álcool, porque é uma forma de açúcar, né? O álcool, vamos falar um pouquinho do álcool no nosso sistema. O que acontece? Ele é um açúcar, né? E aí junta, por exemplo... Pior ainda é a cerveja, né? Porque é o glúten com álcool que vira açúcar. Líquido. E aí potencializa absurdamente, inflama tanto o intestino. Eu até brinquei, né? Eu falei, putz, fazia anos que eu não tomava. E aí, experimenta, artesanal. Se arrependimento matasse, né? Eu nunca mais já tive enxaqueca, eu tive uma. Né? Então, claro, o vinho é o menos pior e o gin é o menos pior. No sentido de inflamação. Mas o álcool inflama, não tem jeito. O nosso organismo não reconhece o álcool na forma que ele entra e ele tenta rejeitar de qualquer forma, seja com enxaqueca, com inflamação. E perda de massa muscular, né? Pior ainda. É isso quando eu tomo, eu já falo, caramba, eu me matei de fazer exercício. Perda de colágeno, né? Você vai no dermatologista, você come açúcar, toma álcool, não pode. Porque eu evito comer muito carboidrato, principalmente de alto índice glicêmico, eu falo, eu deixo meu carboidrato pro álcool, porque eu gosto de vinho, mas ultimamente eu também tenho diminuído a quantidade, porque eu vejo que com a idade que eu tô, já não tá mais tão legal, o meu corpo não recebe da mesma forma, né? Ele não sintetiza, mas entra de forma muito mais agressiva do que antes, né? Então, eu evito, mas eu gosto de um vinho no máximo também, assim, máximo um ginzinho, mas bem pouco também, que eu percebo que no outro dia eu não rendo, eu gosto de treinar, não rende para estudo, não rende para nada. É difícil. Ai, Jean, eu quero te agradecer enormemente. Assim, eu tô muito feliz que você veio. Eu tô muito feliz com esse tema que a gente trouxe, né? Abordar esse tema, porque eu percebo o quanto que a gente tem de dificuldade de entendimento, né? Às vezes eu tento falar, eu como personal trainer, eu tento explicar para aluno,
mas é difícil, porque são temas que são, não digo recentes, né? Mas bem mais estudados hoje em dia, né? Bem mais aprofundados hoje em dia. Sim. E eu te agradeço imensamente por você ter vindo. Foi muito bom mesmo. Eu queria que você deixasse seu contato, né? Onde que a gente te encontra nas redes sociais, a sua clínica, que eu amo. Pode falar. Então, meu Instagram é doutora Janifer, com A mesmo, Trise, com um Z só. E a clínica é Integrative Santo André, tá na Avenida Industrial, e o contato é 93020-2408. E a gente conta agora com 2 especialistas que, nossa, formou uma equipe muito legal, que é a doutora Stephanie, que é outra ginecologista, e a doutora Priscila Jordão, que é a nutróloga. Então, tá bem legal. Depois eu vou deixar no descritivo do vídeo também toda a referência dela. E vocês também me encontram no Carla Sete Amaral, no Instagram. E eu quero agradecer de coração por vocês terem acompanhado o nosso podcast, pedir para vocês se inscreverem, curtirem esse podcast e enviar para quem vocês acham que se interessaria por esse tema. E é isso. Gratidão, Jane. Obrigada. Te amo. Obrigada, amor. Também.